Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor de Física Davi. Para quem não me conhece, meu nome é Davi. Atualmente sou professor de Física no Colégio Savassi em BH. E devido a essa pandemia da Covid-19, nós professores estamos gravando essa série de videoaulas para que você, aluno do Savassi, possa dar continuidade no seu processo de aprendizagem. A aula de hoje é para os alunos do terceiro ano e a gente vai falar um pouquinho sobre capacitores. A gente vai ver toda essa matéria para poder finalizar a eletrodinâmica. Pessoal, estou deixando no lado direito aqui o nome do meu canal no YouTube. Caso você tenha perdido alguma videoaula, queira assistir essa aula novamente, rever a aula anterior para poder entender bem o conteúdo, você pode pesquisar no YouTube Davi Souza _ professor biofísico. Lá você vai encontrar todas as minhas videoaulas, além de diversas outras videoaulas de física, tá bom? Estou deixando meu e-mail, loyoladesouza@gmail.com. Caso você tenha alguma dúvida, queira me mandar alguma atividade feita, alguma crítica, alguma sugestão, pode estar me mandando por e-mail. E estou deixando meu Instagram, Davi Souza, Davi_ Souza 13. Aí você me segue lá no Insta, tá bom? Então vamos começar a aula de hoje. Capacitores. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar a aula de hoje sobre capacitores. Vou ler aqui uma definição de o que é um capacitor. Em circuitos eletrônicos, alguns componentes necessitam que haja alimentação em corrente contínua, enquanto a fonte está ligada em corrente alternada. A resolução deste problema é um dos exemplos da utilidade de um capacitor. Este equipamento é capaz de armazenar energia potencial elétrica durante certo intervalo de tempo. Ele é construído utilizando um campo elétrico uniforme. Um capacitor é composto por duas peças condutoras, chamadas armaduras, e um material isolante com propriedades específicas chamadas dielétrico. Para que haja um campo elétrico uniforme, é necessário que haja uma interação específica, limitando os possíveis formatos geométricos de um capacitor. Assim, alguns exemplos de capacitores são capacitores planos, que é como se fosse um quadrado. Aqui a gente tem esse exemplo bem nítido, Ele é bem quadradinho. Como vocês podem ver que a gente tem as armaduras, em volta, as armaduras aqui. Opa, cadê o meu pincel? As armaduras na parte mais interna, E o dielétrico na parte mais externa, ligando, as duas partículas. Aqui diz o seguinte: capacitor ou condensador é um conjunto constituído por dois condutores separados por uma pequena distância em relação às suas dimensões. Capacitância de um condutor é a capacidade que o condutor tem de armazenar carga elétrica. Como vocês podem ver aí, esse exemplo aí está mostrando uma espécie de cilindro, algo arredondado, um raio, que tem essa capacidade de armazenar a carga elétrica. Como vocês podem ver nesse exemplo aqui, a gente tem as cargas, num raio, e vai ser C, que é o capacitor, a capacitância, vai ser igual a raio dividido pela constante eletrostática.
Esse caso é somente quando a gente se falar de esfera, tá bom? No segundo exemplo aqui, que é para se tratando de qualquer condutor, a capacitância vai ser igual a carga, né, a carga do condutor, dividido pelo potencial do condutor, tá bom? Então, vamos lá. Você me pergunta, Davi, o que eu preciso saber nesse assunto de capacitores? Muito simples. O que você precisa saber, a aula de hoje ela se resume em saber que capacitores são os dispositivos utilizados para armazenamento de carga elétrica. Só isso, tá bom? Esse é o foco da aula. Nesse tópico que a gente vai trabalhar hoje direto. Pessoal, agora eu vou falar um pouco sobre os tipos de capacitores existentes. Vou falar sobre seis capacitores existentes, né? Depois eu vou falar um pouquinho sobre capacitor de placas paralelas e depois de capacitância, tá bom? Então vamos lá. Tipos de capacitores. Os capacitores podem diferir em seu formato, bem como em seu dielétrico, como vocês podem ver nessa imagem aqui. O meio que é inserido entre as placas de um capacitor interfere diretamente em sua capacidade de armazenar cargas elétricas, que é o que eu falei. O ponto principal da aula é entender que os capacitores servem para armazenar carga. Meios que apresentam altas constantes eletrostáticas, ou seja, altamente resistivos, são os preferidos para a implementação dos capacitores. Confira alguns tipos de capacitores. Vamos lá. Capacitores eletrolíticos. Contém finas camadas de alumínio envolvidas em óxido de alumínio e embebidas em eletrólitos líquidos. Capacitores de poliéster. São um tipo de capacitor bastante compacto, formado por folhas de poliéster e alumínio. Capacitores de tântalo. Têm uma vida útil mais longa. Usam como dielétrico o óxido de tântalo. Capacitores de óleo. Foram os primeiros tipos de capacitores e, assim como os capacitores de papel, deixaram de ser usados por serem pouco práticos ou confiáveis. Próximo item, capacitores variáveis. São os que possuem válvulas capazes de controlar a distância entre as placas ou a sua área de contato. Largamente utilizada em aparelhos valvulados, como rádio e televisores antigos. Capacitores cerâmicos, feito em formato de disco. São formados de placas condutoras que envolvem um meio como papel, vidro ou ar. Então vamos lá, rapaziada. Pega o seu caderno e anota essas 6 definições de capacitores. Vou fazer assim, eu vou cobrar essas definições em prova, uma por aluno, bem tranquilo, mas eu preciso que você saiba todas para poder, além de responder a questão, me mostrar que você conhece o conteúdo. Então pega seu caderno aí que eu vou repetir item por item, tá bom? Então vamos lá, a gente tem os 6 itens que são os capacitores eletrolíticos, segundo item que é o capacitores de poliéster, o terceiro item que é o capacitores de tântalo,
o quarto, que é o capacitores de óleo, os 5, que são os capacitores variáveis, e o 6, que é o capacitor cerâmico. Então, vamos repetir o primeiro item. O que é o capacitor eletrolítico? Capacitor eletrolítico contém finas camadas de alumínio envolvidas em óxido de alumínio e embebidas em eletrolíticos líquidos. Beleza? Fechou essa parte. Agora a gente vai falar sobre capacitores de poliéster. Capacitores de poliéster são um tipo de capacitor bastante compacto, formado por folhas de poliéster e alumínio. Beleza, fechou essa parte também. Agora a gente vai falar sobre capacitores de tântalo. Capacitores de tântalo têm uma vida útil mais longa. Usam como dielétrico o óxido de tântalo. Beleza? Tranquilo. Vamos falar agora sobre capacitores de óleo. Capacitores de óleo foram os primeiros tipos de capacitores, e assim como os capacitores de papel, deixaram de ser usados por serem pouco práticos ou confiáveis. Beleza? Tranquilo. Agora a gente vai falar sobre capacitores variáveis. Vamos lá. Capacitores variáveis são os que possuem válvulas capazes de controlar a distância entre as placas ou a sua área de contato, largamente utilizado em aparelhos valvulados, como rádio e televisores antigos. Tranquilo? Agora, capacitores cerâmicos, feitos em formato de disco, são formados de placas condutoras que envolvem um meio como papel, vidro ou ar. Beleza? Tranquilo. Então vamos fechar essa parte aí, né, Davi? Vamos lá, próximo slide. Então vamos lá, vamos falar agora sobre capacitor de placas paralelas. O capacitor de placas paralelas é o tipo de capacitor que apresenta geometria mais simples. Esse tipo é formado por uma armadura feita de material condutor e envolta em um meio dielétrico de alta resistência, como o vácuo, o papel, a borracha e o óleo. Bom, aqui ó, a gente tem esse exemplo aqui que pega dois capacitorzinhos de placas paralelas. Você vê que aqui a gente tem a placa A e aqui a gente tem a placa B. Ambas estão separadas por uma distância D, correto? Então, isso que interage, né, com o capacitor de placas paralelas. Quando é formado, né, por placas uma paralela à outra. Vamos ler esse capacitor plano. Quando submetido a uma DDP, o capacitor plano acumula carga elétrica. A capacidade de um a capacidade de um capacitor. Nossa, hoje foi difícil, vamos repetir. A capacidade de um capacitor plano é diretamente proporcional à área das placas e inversamente proporcional à distância entre elas. A gente tem um símbolo aízinho que se parece muito com um Ezinho, né? Vou dar até um zoom aqui para que vocês possam ver.
Esse Ezinho aqui, ele significa o seguinte: permissividade do meio entre as placas. E a definição diz o quê? A capacidade de um capacitor plano é diretamente proporcional à área das placas e inversamente proporcional à distância entre elas. Então, como vocês podem ver aqui, ó, C é igual a permissividade do meio vezes a área dividido pela distância entre elas. Vamos falar mais um pouquinho sobre capacitância, né? A capacitância, agora a gente vai falar sobre capacitância. A gente já falou no início do vídeo, mas vou dar mais um foquinho aqui, tá? Capacitância de um condutor. É a propriedade que mede a eficiência de um capacitor em armazenar cargas e a capacitância. A capacitância é uma grandeza física medida em unidades de Coulomb por volt. Então, como que a gente vai fazer essa medição? A gente vai usar Coulomb por volt. Tranquilo? Mais conhecida como Farad, F. Em homenagem ao nosso querido amigo físico Michael Faraday. Diz que 1 Faraday é equivalente a 1 Coulomb por volt. A fórmula utilizada para calcular esta capacitância é a seguinte, é essa aqui, ó. C é igual a Q dividido por V. Então, pessoal, a fórmula que a gente vai trabalhar aqui nesse tipo de exercício é essa aqui. Tá ok? Bem tranquilo, né? Então, vamos dar continuidade. Do ponto de vista prático, a capacitância indica qual é a quantidade de cargas que um capacitor consegue segurar para uma determinada diferença de potencial. A capacitância também depende de fatores geométricos, isto é, da distância entre as placas do capacitor e também da área dessas placas. Por isso, para o caso dos capacitores de placas paralelas, podemos determinar sua capacitância por meio da seguinte equação. Deixa eu pegar aqui. Essa aqui, ó. C é igual a delta ao Ezinho, que é a permissividade do meio, a área das placas dividido pela distância. Tá bom? Pessoal, muito simples, né? Então vamos fazer alguns exercíciozinhos, né? Porque para poder entender bem como que funciona, né? Cada itemzinho desse tipo de exercício. Vamos lá. Então, pessoal, vamos lá. Pegue seu caderno e a sua canetinha pra gente, e a calculadora também, vou dar o boi. Para que a gente possa começar a fazer os exercíciozinhos, vocês vão ver que é tranquilo, sossegado. A gente vai finalizar bonito a eletrodinâmica. Então vamos lá. Questão número 1. Calcule o módulo da capacitância de um capacitor de placa paralela de 0,005 metros quadrados espaçadas em 0,5 milímetros, que é 0,5 vezes 10 a menos 3 metros. Adote o Ezinho, né? É igual a 8,85 vezes 10 a menos 12. Então vamos lá. Pegue sua canetinha aí e vamos começar.
Primeira coisa que a gente tem que fazer. Fórmula grossa. C vai ser igual ao E0 vezes o A dividido pela distância. Então, vamos dar continuidade ao nosso problema, ao nosso probleminha. Aqui, na verdade, fiz uma coisinha errada, vamos de novo aqui. C é igual a constante e aí a área dividido pela distância. Essa é a fórmula correta, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Para calcularmos o módulo da capacitância desse capacitor de placas paralelas, faremos o uso dos dados fornecidos pelo exercício e utilizaremos a fórmula para que relacione a área à distância entre as placas. Então vamos lá, pessoal. Primeiro a gente tem aqui a fórmula grossa, né? Qual que é o valor desse primeiro ponto aqui, que é esse Ezinho zero? O valor desse Ezinho zero pela questão equivale a 8,85 vezes 10 a menos 12, tá bom? Qual que é a área, pessoal? A área aqui dessa questão, vamos voltar aqui a área dessa questão, equivale a 0,005 metros ao quadrado. O que a gente sabe? Que a gente sabe que aqui tem 3 zeros, correto? Então, o que eu vou fazer? Vou colocar o 10 a terceira. Vamos voltar aqui. O que eu fiz aqui? Aqui significa 0,005. Eu, em miúdos, o que eu fiz? Joguei o 5 para cá, meti o meu dezinho, né? E elevei a menos 3. Então, a minha fórmula ficou de área, ficou 5 vezes 10 a menos 3. Espaçadas em um espaço de 0,5 milímetros, que equivale a 0,5 vezes 10 a menos 3, ok? Então vamos lá, pessoal. Como vocês podem ver, esses dois aqui são iguais. Então, elimina esses dois da nossa vida, né? Elimina esses dois aqui da nossa vida. A gente vai ter só o valor de 5 dividido por 0,5. A gente sabe que 5 dividido por 0,5 é igual a 10, ok? Então, a nossa fórmula vai ser aqui, ó, 8,85 vezes 10 a menos 12 vezes 10. Como resultado, a gente vai ter um valor de C de 88.000 vezes 5 a 10 a 12, elevado a menos 12, ok? Simplificando, trocando miúdos, a gente vai colocar F, tem o valor de 88,5 PF, ok? Deu para matar? E aí nessa questão daqui, qual das alternativas que responde corretamente? Questão B. A gente vem aqui, assinala a questão B como a alternativa correta. Deu para entender, pessoal? O primeiro passo que você tem que fazer sempre lembrar, é montar a equação na forma grossa, que é colocar a sua constante, né? A sua constante aqui. Nesse caso, dividir área por distância,
coloquei o Ezinho 0 é igual a área dividido pela distância. Vou colocar cada um dos seus valores aí, vou multiplicar ou dividir. Sossegado, resolvido o meu problema. Sossegado, pessoal? Beleza? Então vamos para o exercício número 2, né? Como vocês podem ver aí, os exercícios eles não têm muito segredo. Essa é a parte mais tranquila, né? A parte mais difícil são os resistores em paralelo, em série, as leis de Kirchhoff. Agora só os capacitores são bem tranquilos, vocês vão ver que não tem segredo nenhum, né? Então vamos para esse exercício número 2. Certo capacitor é capaz de armazenar até 2 microcoulombs de carga, quando conectado a uma diferença de potencial de 1 MV. Determine a capacitância desse capacitor. Então vamos lembrar, pessoal, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o seguinte, sempre lembrar de usar a fórmula. Para eu poder fazer a fórmula do capacitor, vamos voltar aqui, ó. Calma aí que eu tenho que achar aqui, vou dar até um pause aqui. Achei nosso menino aqui, ó. Então, para a gente poder fazer o cálculo, né, de capacitância, a gente vem e usa essa fórmula aqui, ó. C é igual a Q sobre V. Pode ser V, pode ser U, tanto faz, vai depender do livro e do tipo de exercício. No PowerPoint que eu montei, eu coloquei como V, mas se você achar como U, mesma ideia, mesmo parâmetro para poder estar realizando o exercício. Então vamos lá. Certo capacitor é capaz de armazenar até 2 microcoulombs de carga quando conectado a uma diferença de potencial de 1 MV. Determine a capacitância desse capacitor. O que eu vou fazer primeiramente, Davi? Primeiramente, que eu sempre falo, faça a fórmula grossa. Depois troca os itens que você vai ver molezinha que é. Então, qual que é a fórmula grossa? C é igual a Q sobre V. Tranquilo. Aqui minha voltagem, papai Davi, tá em 1. Beleza, gente. Tá em 1 aí para você. Se você falou que tá em 1, acabou. O que a gente vai fazer, pessoal? Olha que moleza. C é igual a 2, que é a carga, 2 microcoulomb dividido por 1, que é a voltagem. 2 dividido por 1, C equivale a 2. Difícil isso, pessoal. A pessoa vê isso aqui, eu tenho certeza absoluta, que na hora que você bateu o olho nessa questão, você já deu aquela desesperada. Certo capacitor é capaz de armazenar até 2 microcoulombs de carga quando conectado a uma diferença de 1 MV. Determina a capacitância desse capacitor. Já deve ter dado aquele desespero, sua alma quase saiu do corpo. Aí você resolve, você fala assim, caramba, é só isso, professor? É só isso, rapaziada, é só isso. Física é muito fácil, é muito tranquilo, vocês desesperam à toa. Ela tem muita simbologia. Mas na hora que vocês veem, gente, isso é uma questão que caiu no vestibular da FUVEST. Esse tipo de questão, sabe qual é o índice de acerto disso? 10% conseguem fazer. As pessoas enrolam demais na física, uma coisa simples. Isso é simples, gente. Dividir um pelo outro. Olha que coisa simples. Qual que é a minha carga, pessoal? A minha carga, o meu valor de C vai equivaler a 2 mF. Acabou. Achei, sossegado. Davi, a partir de agora, eu que sou seu aluno no Savassi do 3º ano,
eu vou perder o medo da física. Eu vou ir pro Enem, vou chegar nessas questões assim que todo mundo garra 20 minutos para fazer, eu vou bater o olho e vou falar assim, nossa, bem que o professor Davi falou, essa questão é idiota. Você vai fazer ela com 2 minutos, 1 minuto, 2 é muito. 1 minuto você vai resolver ela, vai ganhar tempo para poder resolver as outras questões. E na hora que você vê essa questão assim mais fácil, que você bate o olho e fala assim, pô, eu lembro dessa aula aqui do professor Davi. Você vai dar aquele empolgado, entendeu? Vai dar aquele pico de adrenalina, você vai falar assim, porra, agora eu vou embalar e vou atirar total nisso aqui, porque quem é o Enem perto da minha capacidade? Vocês, alunos do Savassi, são ótimos alunos. Essa turma do 3º ano, que eu estou trabalhando esse ano, é uma das melhores que eu já trabalhei na vida. Muito melhor até que eu, quando eu estava no ensino médio. No ensino médio, uma bosta. E ver como vocês estão evoluindo nessa parte da física, para mim que é uma parte assim extremamente difícil, tanto para qualquer pessoa, e ver como vocês estão se desenvolvendo muito bem, isso é uma forma de orgulho para mim. Eu fico muito satisfeito de ver que vocês conseguem compreender tranquilamente e estão seguindo o baile, tá bom? Com questão 2, sossegada, né? Não tem nem o que falar. Então vamos seguindo. Até meu filho de 4 anos, eu acho que se der essa questão para ele, ele consegue fazer. Enfim, vamos para o próximo exercício. Mais uma da série. Vestibulares que até o meu filho de 4 anos tem a capacidade de fazer. Determine o módulo da carga elétrica armazenada em um capacitor de 0,5 mF, quando conectado a uma diferença de potencial de 200 volts. Eu vou colocar essa questão na prova que eu quero saber quem viu essa videoaula e quem não viu. Quem errar, eu tenho certeza que não viu essa videoaula. Impossível, impossível. Então vamos lá, determine o módulo de carga elétrica armazenada em um capacitor de 0,5 mF quando conectado a uma diferença de potencial de 200 volts. Então vamos resolver esse grande mistério. Então aqui quer saber o módulo da carga elétrica. Só da gente bater o olho a gente percebe que qual questão aqui que está falando de módulo de carga? A única que tem um Mzinho aqui, papai Davi, é o MC. Só de bater o olho a gente já resolve. Porque aqui, ó, como a gente pode ver, aqui, ó, o capacitor, ele está em MF. E a voltagem está em... E o potencial está em volts. E a gente sabe que é Coulomb por volts, ok? Então vai ser M por C. Simples, né? A gente fala assim, pô, Davi, só de eu olhar essa questão aí, eu já poderia responder que a letra é, né? Porque assim, não tem o que fazer, né, Davi? Eu falo, meu amigo, não tem o que fazer, mas vamos fazer, né? Vamos fazer porque tem que fazer. Então vamos lá. Então vamos lá, Davi. Eu vou até voltar aqui porque essa aqui tá muito fácil. Vamos daqui que aí a gente faz aqui. Então vamos lá, Davi. O que a gente vai fazer? Canetinha C é igual a Q vezes U, ok? A gente sabe que a voltagem, né, que vale 200, vezes o capacitor, que é o C, vale 0,5. Então, se aqui eu tenho C igual a Q vezes U, quando eu tenho esse resultado aqui, eu vou fazer C vezes a carga. Vai ser C vezes U é igual a Q. É igual
aqui. Então vamos lá. Qual é o valor do capacitor? Qual que é o valor da potência? Vamos colocar a potência primeiro. 200 vezes... Qual é o capacitor? Davi, o capacitor é 0,5. Pessoal, 200 vezes 0,5, quanto que dá? Façam aí no caderninho de vocês. 200 vezes 0,5 é igual a tempo. Aí devia colocar aquela musiquinha do Silvio Santos do Show do Milhão. Bateu o sininho, diga a resposta. A resposta é 100, Davi. Muito tranquilo. 200 vezes 0,5, 100. Então a gente sabe que só de olhar a gente já tem a resposta aqui e aqui. A gente já tem duas respostas. Precisava de calcular, vendo as alternativas. Tá em micro, em pico, micro, nano. Qual que tá correta? Ah, tá aqui. Podia marcar aqui, resolver aqui. Mas fala assim, Davi, eu sou meio inseguro. Eu preciso de calcular para eu ter certeza. Tudo bem, tranquilão. Faz o seu cálculo aí bonitinho aí, ó. Vai chegar no mesmo resultado, amiguinho. Beleza? Sossegado? Isso aqui, se você não souber, vai ter que voltar para a primeira série. Último exercício, e não menos importante, vamos para o exercício de número 4. Determine qual é a tensão que precisa ser estabelecida entre os terminais de um capacitor de 0,2 UF para que 2 nanocoulombs de carga elétrica sejam armazenados entre suas armaduras. Esse pode falar assim, Davi, esse é um pouquinho mais complexo, né? Você tá falando, se você tá falando, né? Que música, pessoal? Seguinte, o que a gente tem aqui? A gente vai fazer, como sempre, a nossa formulazinha aqui na forma grossa, né? C é igual a Q dividido por U, ok? Aqui, como a gente quer descobrir o valor de U, a gente vai isolar ele para o outro lado. E aí, a gente vai ter essa fórmula daqui, ó. U é igual a Q sobre C. Qual que é o valor do Q, pessoal? Qual que é o valor do Qzão? O Qzão, ele vale 2. A carga aqui, ó, nanocoulomb. Vamos esquecer essa partezinha daqui, ó, porque aqui nesse exercício não está pedindo tanto isso. Então vamos focar aqui, ó, só nos valores. A gente tem aqui, sem simplificar, você pode colocar lá, porque você sabe a tabelinha, né? Colocar lá 10 a menos 3, mas podemos ir simplesão aqui, porque o exercício não garra tanto e as alternativas não são tão decimais. Então vamos lá. Qual que é a carga elétrica que ele quer chegar lá? Ele quer chegar numa carga de 2. Coloquei meu 2 aqui. Qual que é o valor de C? Qual que é o valor do capacitor, né? O capacitor, ele vale 0,2. Então, o valor de C equivale a 0,2. O que eu vou pegar, pessoal? O que eu vou fazer aqui? Qual que é a grande questão? Davi, não sei, não tenho a mínima ideia. Simplesão maroto. 2 dividido por 0,2. Que difícil, hein, professor? É, pra você ver, difícil demais, né, mano? Difícil demais quem não sabe isso, né? Então, o que você vai fazer, amigão? 2 dividido por 0,2. Suave? Fez isso aí. 2 dividido por 0,2, quanto que dá? Faz aí.
Se você não sabe fazer na mão, faz na calculadora. 2 dividido por 0,2. Professor, 2 dividido por 0,2 dá 10, né? Rapaz, dá 10. Então, como resultado, rapaziada, simples. U vale 10. Beleza? U vale 10. Aí a gente vem aqui na alternativa. É a alternativa A? Não. A B? Também não. C? Negativo, muito longe. A D? Tá ficando quente. A E? Equivale a 10 milivolts. Ok? Então é isso, pessoal. A aula de hoje, ela ficou por aqui. Eu acho que assim, não tem o que inventar nesse conteúdo, porque isso é um conteúdo tranquilaço, né? Deixa eu ver aqui algum para casa para vocês estarem fazendo do livro. O livro é ruim. Esse livro eu não gostei. Essa aqui é a questão. Vou fazer o seguinte. Vamos colocar aqui como para casa. Deixa eu ver aqui. Vamos colocar o primeiro. Primeiro aqui. Isso aqui. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou mudar. Como esse aqui ficou um pouco mais complexo, assim dizendo, vamos mudar. Eu vou trocar os valores aqui. Em vez de 0,5 aqui, vai ser 5,5. Ok? Não, um aqui não, desculpa, aqui, ó. Deixa eu pensar. Pensei, rapaziada, esse final de semana eu não vou deixar para casa para vocês, não. Vou deixar vocês de folga. Vou só passar as páginas do livro de vocês que eu quero que vocês vejam, né? E aí deixa eu ver algum exercício aqui de revisão dos capítulos anteriores para fixação de conteúdo. Para fixação do conteúdo mesmo, para que vocês possam aprender, pessoal, vou pedir para que vocês façam os exercícios do livro do capítulo 5 ao capítulo 8. Todos esses exercícios vou separar alguns para que vocês possam estar me enviando. Os alunos que faltaram no aulão não me enviaram aquele exercíciozinho que eu mandei fazendo o cálculo de quanto consome o chuveiro da sua casa. Então, esses alunos que não fizeram têm esse dever para me fazer, para me mandar, né? E aí, caso você tenha alguma dúvida no conteúdo, você vai estar fazendo os exercícios do capítulo 5 ao 8. Agora, se você virar para mim e falar assim, Davi, tô dominando, não preciso fazer exercício nenhum, tô de boa. Aí a gente se vê na prova. Quero ver se você sabe mesmo, tá bom? Então vai ficar o seu critério. Vocês já estão bem grandinhos, 17 anos, 18, 16. Então, assim, já tem a maturidade o suficiente para entender se vocês precisam ou não fazer o exercício. Caso vocês tenham alguma dificuldade em algum exercício específico, na próxima aula, no aulão, a gente corrige tudo, tá bom? Então é isso, a aula de hoje está ficando por aqui. Fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima aula. Tchauzinho.